Hi guys! Hoje a gente vai fazer mais uma questão do Enem e essa questão é do Enem de 2021. Fica aqui por quê? Número 1, essa questão tem pegadinha, então é muito importante você ficar aqui comigo, entender como é que o Enem pode tentar te mostrar que outra alternativa é a correta, quando na verdade o intuito do texto é e eu vou mostrar isso para vocês. E 2, porque é uma questão muito atual, vocês vão ver que o tema dela é algo que a gente viu na mídia. Olha só. Primeiro, o título do texto é Becoming. Becoming quer dizer tornando-se, né? Se tornar. E é também o título do livro da Michelle Obama. E vocês vão ver que é de lá que foi tirado o texto dessa questão. Olha só. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama. Ou seja, né, atrás, na cidade natal lá da Michelle Obama, Black women, as mulheres negras, were rarely granted the honorific Miss or Mrs. Olha só o que eles estão dizendo, né? Que lá na cidade da Michelle Obama, as mulheres negras raramente eram chamadas por Miss ou Mrs., ou seja, por senhorita ou por senhora, que era algo de honra, né? Dava honra ali às mulheres, ou seja, eles chamavam as mulheres brancas assim, mas as negras não. But were addressed. Address é realmente uma palavra que a gente conhece, né? Que vem de endereço, né? Address é endereço. Então, a palavra endereço aqui, ela virou verbo, né? Como endereçado no passado. E quem é que está sendo endereçado? A gente vê que antes tem o verbo to be no plural e no passado, were, né? E antes eles estavam falando de quem? Das mulheres negras. Então, as mulheres negras não eram chamadas de senhorita e de senhora, mas eram endereçadas by their first name, pelo seu primeiro nome ou pelo prenome. Eu sei que aqui no Brasil a gente chama todo mundo pelo prenome, né? Professor, presidente, o que for, a gente chama pelo prenome, pelo primeiro nome. Vocês falam Débora, né? Enfim, mas em outros países e também nos Estados Unidos é muito comum chamar a pessoa pelo sobrenome, com esse chamamento de senhor, senhora, né? Me chamariam, por exemplo, de senhora ou senhorita Salomão e não apenas de Débora. E isso era uma honra. E a sociedade não fazia isso com as mulheres negras, chamavam-nas pelo primeiro nome e não por senhora e o sobrenome. Então, vamos lá, continuando. Were addressed by their first name or simply, ou simplesmente, aqui com aquele sufixo mente, né? As gal or auntie or worse. Gente, aqui tem algumas palavras que são quase uma gíria. Por exemplo, gal, que quer dizer garota, menina, moça. Sabe quando você fala assim, moça, chega aí? É isso que falavam com as mulheres negras. Auntie. Quero ver quem é que sabe o que essa palavra quer dizer, porque a palavrinha está dentro dela. Apenas aqui, ó, se eu colocar só aunt, a gente sabe que é tia, né? Então, ô garoto, ô moça, ô tia. Era assim que as chamavam. Or worse, ou pior. Bom, this is so openly demeaning them that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. Calma aí, vamos voltar nessa frase. This is so openly demeaning them. O que isso quer dizer, né? Que isso diminuía as mulheres negras de forma tão aberta que muitas mulheres negras, bem depois delas terem deixado, left, aí o passado de leave, o sul, porque a gente sabe, né, que muitas comunidades negras nos Estados Unidos estavam no sul dos Estados Unidos, elas se recusavam. E elas recusavam o quê? Elas recusavam a responder, to answer. E elas se recusavam a responder quando? If. Gente, if quer dizer se, né? Mostra uma condição. Eu me recuso a responder se. Já falei que tem aula sobre condicional aqui na sala de estudo também. Vai lá dar uma olhada para quando essa palavrinha if aparecer, vocês já saberem do que se trata. Então tem uma condição. Eu me recuso a responder se o quê? Qual é a condição? Se eu for chamada, called by their first name, pelo primeiro nome. Beleza?
Então a gente viu que naquela sociedade as mulheres eram chamadas pelo primeiro nome, ou só como moça, garota, tia, sei lá o quê, né? E essas mulheres passaram a se recusar a responder. Me chamou por Débora? Não vou te responder, tô esperando você me chamar de Senhora Salomão. Senão nem olho, né? E aí ela continua, olha só. A mother and father in the 1970s Texas named their newborn Miss. Uma mãe e um pai no Texas de 1960 named, olha que legal aqui. Mais uma vez, a gente vê uma palavra que a gente conhece, name, sendo usada como verbo. E como é que eu sei isso? Porque tem o sufixo ed no final. Mesma coisa que aconteceu com address. Address é endereço, se tem o ed no final, virou um verbo no passado, ou seja, endereçado. Name quer dizer nome. Se tem o ed no final, virou um verbo no passado. Então, nomeou, nomeado, tá? Virou um verbo, o verbo nomear no passado. Então, uma mãe e um pai, no Texas de 1970, nomearam their newborn, o recém-nascido, né? Born é nascer, new é novo, ou seja, o recém-nascido deles, então eles tiveram um filho ou uma filha, e nomearam, deram um nome para esse bebê. E qual foi o nome? Miss, senhorita. Imagina só, deram um nome para a criança de senhorita. Por que será que eles fizeram isso? So that white people, para que pessoas brancas, would have no choice. Elas não teriam outra escolha. Choice é escolha, palavra legal para você colocar no card de vocabulário. But to address, mas endereçar, e aqui mais uma vez o endereço virou verbo, e sem o sufixo, como é que eu sei? Porque tem to no início. Lembra que todos os verbos no infinitivo começam com to. Falei isso também na nossa aula de tempos verbais, né? Em português, como é que a gente sabe que o verbo está no infinitivo? Se tem R no final. Amar, falar, ver, né? Não é assim? Em inglês, como é que eu sei que o verbo está no infinitivo? Se tem to no início. Então, to address, to name, não é mais nome nem endereço, é endereçar, nomear, to speak, to look, to write, to read, tudo isso está no infinitivo, beleza? Então, olha só, eles deram o nome de Miss à filhinha deles para que as pessoas brancas não tivessem alternativa, não tivessem escolha a não ser to address, endereçar, their daughter, a filha deles, by that title, por aquele título. Qual título? O título de senhorita. Achei esperto, né? Foi uma boa ideia que eles tiveram. E aí o texto continua. Black women were meant for the field or the kitchen. As mulheres negras were meant. Olha que expressão interessante. Mean quer dizer significar, não é verdade? That means alguma coisa. Significa alguma coisa. Quando a gente fala something is meant to, or is meant for, quer dizer que aquela pessoa, o propósito daquela pessoa é esse. O significado dela está ali. Por exemplo, I was meant to teach you. Né? O meu propósito é dar aula para vocês. Ou você pode também falar assim, eu não quis dizer isso, né? E aí usar esse meant. I didn't mean to say that. Beleza? E aqui, qual que é o propósito? Para que elas serviam, as mulheres negras naquela época? For the field, para o campo, or the kitchen, ou para a cozinha. Or for use as they saw fit, para usar do jeito que eles bem entendessem. They can, as black women. Lembra que quem é o objeto do texto, né? De quem que a gente está falando o tempo todo? Das mulheres negras. Então é muito provável que a maioria dos they aqui está se referindo às mulheres negras. Então, they were, elas eram, by definition, por definição, not ladies. Elas não eram senhoras, né? Damas. Elas não eram vistas como damas da sociedade, mas como serviçais, né? Para ser usadas da maneira que a sociedade bem entendesse. E olha só, the very idea, a própria ideia of a black woman as first lady
de uma mulher negra como primeira dama, né? Acabou de dizer aqui, ó, they were by definition not ladies, elas não eram damas. A ideia de uma mulher negra como primeira dama do país, né, of the land, well, that would have been unthinkable. Isso seria impensável. E essa palavra aqui é muito interessante para nós, unthinkable. Por quê? Se a gente separar, né, os vocábulos que estão aqui dentro, a gente consegue entender a ideia. Olha só. Aqui tem um verbo que a gente conhece, que é o verbo to think, que é pensar, correto? Tem um prefixo que é o prefixo un, que dá a ideia do contrário daquilo, né? A gente usa aqui em português muito in, né? Impensável, por isso, né? E able é até uma palavra em inglês também, né? Que dá a ideia de possibilidade. Eu posso, algo que eu posso fazer. E aqui também. Então, se é impensável, é algo que não se pode pensar, tá? Então, esse sufixo able, ele dá essa ideia de algo que a gente pode fazer. A gente pode falar I can do something ou I am able to do something, tendo o mesmo significado. Eu posso, eu consigo, dá para fazer. Então, nesse sentido aqui, com o think, é a ideia do contrário, pensável. Se eu quisesse dizer pensável, seria thinkable, ok? Então, vamos retomar as ideias do texto. Aqui a gente sabe que é um texto do texto da Michelle Obama, né? Estava falando da família dela, do lugar onde ela morava, começou assim. Deu um panorama de como é que a sociedade tratava as mulheres negras ali e como que era, não chamando-as pelo título de senhora ou senhorita, mas pelo primeiro nome, por moça, garota, qualquer outra coisa assim. A gente viu os recursos que as mulheres negras usavam para se revoltar contra isso. Por exemplo, não respondendo quando eram chamadas pelo primeiro nome, ou até colocando o nome de um filho como Miss, né? E, por fim, o texto mostra que as mulheres não eram vistas como damas, mas para serem usadas, quanto mais como primeira dama de um país. Isso era impensável. Beleza? Agora sim, vamos ver qual é a pergunta que o Enem trouxe para nós. E aí, sempre digo, né, gente, o enunciado, ele conta pra gente se o que a gente entendeu do texto estava certo ou não. Você tinha dúvida de que era um livro de memórias da Michelle Obama? Aqui o enunciado vai te dizer, olha só. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Também traz aqui, ó, a expressão primeira-dama, que é uma expressão que a gente viu lá, né, First Lady. Aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Voltou ali a primeira frase do texto. E, gente, isso aqui demonstra mais uma vez que aquela aula que eu dei para vocês sobre estratégia, de como é que vocês resolvem questões do Enem, ela tá aqui, ó, dá para ser usada, né? Se você tivesse lá na correria, tivesse lido o enunciado antes de ler o texto, essas ideias aqui já estariam na sua cabeça. Você já ia ler o texto sabendo, eu tô lendo um texto do livro de memórias da Michelle Obama e tá falando aqui das relações humanas na cidade natal dela. Você já vai com esse pensamento, você não vai no vazio, né, começar a ler o texto. Isso já pode te ajudar a entender melhor as ideias. E aí vem a pergunta. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que... E aí, gente, não menti, não disse que tinha pegadinha? Tem pegadinha. A gente viu que unthinkable pode ser traduzido assim mais literalmente como impensável. E eu posso simplesmente vir aqui, procurar a palavra impensável e marcar, né? Vamos tentar? Olha só, a gente tem 5 alternativas. A ascensão social era improvável, a mudança de nome era impensável, olha o impensável aí, a origem do indivíduo era irrelevante, o trabalho feminino era inimaginável ou o comportamento parental era irresponsável. Então, impensável está na alternativa B, né? A mudança de nome era impensável. Beleza, mas a pergunta foi o que significa unthinkable? Qual a tradução, a melhor tradução para unthinkable? Não, não foi essa a pergunta do texto. A pergunta foi, nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que, não é? E se a gente lê
a alternativa B, a mudança de nome era impensável, a gente vê que não foi isso que foi tratado no texto. O texto não falou de mudar de nome, né? Ele estava falando sobre a questão do tratamento das mulheres negras. O próprio enunciado diz para nós que aborda a história das relações humanas, não o nome das pessoas. Sem contar que moça, tia, miss e mrs não são nomes, são títulos, né, ou vocativos, mas não são nomes. Portanto, a B, gente, apesar dela ter a tradução literal da palavra unthinkable, ela não traduz aquilo que a expressão unthinkable ressalta no texto. E o que é que ela ressalta? Vamos ver a C. Origem do indivíduo era irrelevante? De jeito nenhum. Eles estavam falando justamente o contrário, que a pessoa ser negra era considerado um problema para a sociedade branca da época. O trabalho feminino era inimaginável? Contrário, né? A gente viu ali que women were meant for the kitchen and the field. As mulheres, elas tinham que trabalhar no campo ou na cozinha. O comportamento parental era irresponsável? De onde que tiraram isso, né? Tem uma frase ali com a mãe e o pai dizendo como é que elas chamavam a filha. Então a gente vai para a única alternativa possível, a única alternativa que tem a ver com o texto, que é a ascensão social era improvável, né? Então a gente tem que marcar a A. A A é que retrata a ideia desse vocabulário. Por quê? Vamos voltar aqui no texto. O que era unthinkable? Vocês se lembram? Era a ideia, the very idea of a black woman, de uma mulher negra, as first lady of the land, como a primeira dama do país. Ou seja, como é que você nem pensava que uma mulher negra podia ascender socialmente a ponto de chegar a ser a primeira dama de um país? Gente, agora para o que você estiver fazendo, presta atenção total aqui em mim, se você estiver escrevendo, anotando vocabulário, enfim, para tudo que você estiver fazendo e presta atenção, que eu tenho uma dica muito importante para você conseguir resolver não só essa, mas outras questões do Enem, tá? Olha essa alternativa E. O comportamento parental era irresponsável. Eu disse para vocês que a única vez que a gente viu falar de pai e mãe era quando esses pais deram nome para a filha de senhorita, não é verdade? E você pode até estar pensando, poxa, mas isso é bem irresponsável, né? Essa pessoa pode ter vários constrangimentos. Imagina quando forem chamá-la de senhorita, né? Então isso é irresponsável. Você pode pensar isso. Pode parecer plausível para você essa ideia de que o texto traz um comportamento parental irresponsável. Mas essa é a ideia central do texto? De jeito nenhum. O que o Enem quer de você? Que você entenda, que você mostre que você entendeu o texto. Então, se essa não é a ideia central do texto, ela pode até ser plausível, mas não é essa a alternativa correta. Esse comportamento parental, que você pode achar irresponsável, ele foi colocado ali como um exemplo e não como o tema central do texto, né? Que é justamente a questão de como as mulheres negras eram tratadas e rechaçadas pela sociedade. Portanto, realmente, aqui a gente tem que marcar a alternativa A, que fala do quanto que era improvável, impensável a ascensão social de uma mulher negra. Inimaginável que ela poderia chegar a ser primeira dama do país. Beleza? Então marca A comigo que você vai gabaritar também.